Quem é você de verdade? Você sabe responder essa pergunta de forma profunda e assertiva, sem titubear? Nesse vídeo aqui eu vou te apresentar 5 perguntas, é um teste breve para você se autoconhecer e ter a verdadeira noção de quem é você, onde é que você está e o que você está fazendo na tua vida. Bora comigo! Quem é você de verdade? Essa é uma pergunta que para muitas pessoas ela soa como uma facada, né? Pá, quem é você de verdade? Ah, não sei. Principalmente se você estiver passando por um estado ansioso, um estado depressivo, se você estiver passando alguma dificuldade, algum desafio, alguma tristeza na sua vida, essa pergunta vai mexer com você mesmo. E é por isso exatamente que eu estou trazendo essas 5 perguntas que eu separei hoje para você entender quem é você de verdade, para você ter consciência. Um dos grandes problemas, uma das grandes causas do sofrimento humano é o quê? A ignorância. De acordo com Siddhartha Gautama, o Buda histórico, independente se tu for budista, cristão, muçulmano, eu tô falando da filosofia búdica, tá? Não da religião, até porque o budismo não é uma religião, é uma filosofia. De acordo com o Buda, de tanto meditar e depois que ele encontrou a iluminação, uma das causas que ele encontrou para o sofrimento humano foi justamente a ignorância. Então, se você não sabe, se você é ignorante, não pelo sentido pejorativo da palavra, mas se você é ignorante sobre quem você é mesmo, se você é ignorante sobre o seu próprio autoconhecimento, se você é uma pessoa que teve muitas vivências negativas, muitos traumas, criou muitos complexos, criou muitos padrões e você hoje vive a sua vida desconectado da sua verdadeira essência, ou seja, da sua verdadeira identidade, se você não tem consciência da sua própria ignorância, por óbvio, a tendência é que você sofra mais. Então, fazer boas perguntas, inclusive um bom terapeuta, um bom psicanalista, um bom psicólogo é a pessoa que faz boas perguntas. Quando você responde essas perguntas, você liga chaves de consciência. Então, quando é te feita uma pergunta e você responde essa pergunta e muitas vezes a sua resposta ela foi uma resposta errada, uma resposta baseada em traumas ou em sofrimentos, e quando você muda a resposta dessa pergunta, automaticamente ganhando consciência, você faz o processo que nós chamamos de ressignificação, de dar um novo significado. Então, fazer boas perguntas é uma característica de pessoas de bons terapeutas, bons psicólogos. Lembrando que estou gravando esse vídeo aqui hoje num cenário mais fechado, normalmente eu gravo lá no jardim, mas é porque está chovendo e está frio, então eu estou aqui neste cenário novo aqui. Mas antes de mais nada, vamos para essa aula de hoje aqui que vai ser sensacional. Tenho certeza que se você pegar um papel, pegar uma caneta, responder com sinceridade, responder com amor próprio, tenho certeza que no final dessa aula você vai deixar um comentário aqui para mim, dizendo que realmente te ajudou, foi luz nessa sua jornada. São 5 perguntas nesse teste que eu reservei com bastante carinho para que realmente possa dar esse vislumbre na sua mentalidade e você entender que são perguntas importantes. Muitas vezes, muitas pessoas passam uma vida sem se questionar quem é ela mesma, o que ela está fazendo aqui. Eu gosto muito das perguntas, principalmente porque eu não falo nada do que eu não sei, do que eu não passei, tá? No meu processo de síndrome do pânico, no meu processo de depressão, quando eu comecei a estudar, me trabalhar, fazer terapia, para me tornar essa pessoa que hoje está dando aula para você, as perguntas que me eram feitas e as perguntas que eu comecei a fazer para mim mesmo, foi um processo de catarse muito grande. Não é à toa que eu tenho tatuado catarse no meu rosto aqui, porque eu comecei a dar respostas e questionar essas respostas. Será que realmente é isso? Será que é realmente isso que eu sinto? Será que é realmente isso que eu sou? Será que é realmente isso que eu penso? Então eu comecei a descobrir as minhas crenças, os meus paradigmas, os meus paradoxos, os porquês, encontrar as causas para que eu estava dando essas respostas. Então, como eu falei, na minha ignorância, no meu sofrimento, no meu analfabetismo emocional, eu tinha aquelas respostas, mas eu queria dar novas respostas. Eu queria mudar dentro de mim mesmo vários pilares e eu queria sair do sofrimento. Então, entenda que quanto mais sincero você for nas suas respostas e quanto mais você conseguir entender e encontrar a veracidade do seu coração e da sua alma nessas suas respostas, mais vai ter impacto em você. Fechou? Então vamos lá. Pega papel, pega caneta, senta, deita, respira profundamente, faz um chazinho e agora responde aí pro professor aí, tá? O que você mais admira em você mesmo? E o porquê? O que você admira em você mesmo? Não tem falar nada, tá? Eu sei, como eu falei pra vocês, quando eu comecei a fazer essas perguntas pra mim mesmo, imagina,
no auge de uma síndrome do pânico, tendo, sei lá, 10 crises de ansiedade por dia, querendo morrer, não conseguia mais fazer nada, não conseguia mais tomar banho, tinha medo de ter crise no chuveiro, tinha medo de ir no mercado. O que eu admirava em mim mesmo era uma coisa que eu tinha muita dificuldade de responder, concorda comigo? Por isso que eu tô falando, você tem que ser sincero, você tem que entrar dentro do seu coração. E aí eu comecei a prestar atenção. Cara, o que eu admirava em mim mesmo? Eu admirava em mim mesmo que era uma pessoa que eu conseguia me manifestar de forma artística, eu desenhava muito bem quando eu era criança, eu era uma pessoa que eu conseguia me conectar com as emoções das outras pessoas, eu era uma pessoa muito sensível, uma pessoa muito empática, eu sou uma pessoa que eu me dedico muito às pessoas que eu amo, então era uma qualidade, eu admirava isso em mim. E por quê? Porque isso me fazia não ser uma pessoa egoísta, e eu particularmente tenho um certo problema com pessoas que são pessoas ingratas, pessoas que não conhecem reconhecer os seus esforços. Então, essa pergunta, ela vai revelar para você os seus valores. Se você não sabe ainda quais são os seus valores, a gente tem um problema muito grande. Valores e princípios é a principal coisa da vida de uma pessoa. Quais são os seus valores? Hoje eu sei. Depois do meu processo terapêutico, hoje eu sei, inclusive tem uma aula da ERRAD. Se você não sabe ainda, o professor tem uma escola de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal que se chama ERRAD. ERRAD quer dizer unidade. Dentro da plataforma da escola tem uma aula, valores de vida. Você tem que saber o que é importante para você, justamente para você não ficar perdido. Então, o que você mais admira em você mesmo e por quê vai revelar um valor. O que você admira em você? Eu também não posso responder para vocês os seus valores, eu posso falar os meus valores. Eu sou uma pessoa extremamente dedicada, então o autoconhecimento é importante para mim. Eu leio todo dia, eu estudo todo dia, eu tenho rotina de estudo todos os dias. O que é importante para mim? Congruência é importante para mim. Então, se eu falo de saúde física, eu faço exercício, eu cuido da minha alimentação, é importante para mim. Você tem que saber o que é importante para você, tá? Coloque no mínimo 2 coisas que você admira em você mesmo e coloque os porquês. Por que isso é importante para você, tá? Ou seja, os seus valores, o que é essencial para você, tá bom? A próxima pergunta é: o que você mais esconde dos outros e por quê? O que você esconde? Pensa aí com você. Talvez é um medo, ou você esconde talvez um medo de errar, um perfeccionismo. O que mais você esconde? E coloca o porquê. Ah, professor, eu já tentei uma vez falar em público e passei vergonha. Ah, eu gaguejo. Ah, eu tenho medo de me sentir rejeitada porque o meu pai me rejeitou, fui abandonada. Então, o que essa resposta dessa pergunta, quando você responder o que você esconde dos outros e por quê, ela vai revelar o quê? As suas dores, os seus traumas, as suas vergonhas, as coisas que você precisa tratar. Lembra que eu falei que fazer boas perguntas é uma qualidade de um bom terapeuta? E quando você responde perguntas com sinceridade, você começa a entender o que você precisa mudar. Veja bem, o que você mais esconde dos outros, por quê? Você vai colocar para fora de forma inconsciente, por mais que você não coloque totalmente esclarecido. Aí entra o trabalho de um bom terapeuta, né? Eu faço muitas perguntas para os meus pacientes. As suas dores. Ah, eu tenho vergonha de falar em público. Por quê? Porque tu tem uma baixa autoestima? De onde é que veio essa baixa autoestima? Da carência de pai, da carência de mãe? Traumas? O que foi o teu trauma? O que aconteceu com você? Você foi muito comparado? Tantos traumas, né? Abuso, tudo mais, vergonhas. Essa resposta dessa pergunta, ela vai mostrar para você o que você tem que dar atenção no seu processo de evolução, no seu processo de jornada, olhando para a tua vida. Lembra que eu falei no começo desse vídeo que ia mostrar para você onde é que você está e o que você está fazendo da tua vida? Muitas vezes a sua resposta para o que você esconde dos outros, ela vai revelar um medo. E esse medo vai mostrar onde é que você está na tua vida agora. No trabalho que você está, no relacionamento que você está. Tem um medo de perder o emprego, medo de ficar sem dinheiro, tem um medo de terminar esse relacionamento caótico, nocivo, tóxico e de nunca mais conseguir arrumar uma pessoa na minha vida. Então você tem que tratar. Se você está num lugar hoje que não te faz bem e você quer se movimentar para alguma coisa que te faça melhor, você tem que saber qual que é o trauma, qual que é a ferida, qual que é o padrão que você tem que tratar e resolver. É muito importante. Se vocês entendessem a importância dos vídeos que eu faço aqui para vocês, humildemente falando, se vocês entenderem aonde eu quero chegar com isso aqui, olha, vocês não têm noção, tá? É realmente assim, ó, eu faço aula aqui para mudar a vida das pessoas porque eu já estive nesse lugar. Então, responda as perguntas, assiste com amor, assiste com carinho. Eu paro a minha vida aqui, paro o meu tempo com a minha mulher, com os meus filhos para vir gravar esse conteúdo para vocês. Então,
Pare tudo, faça com atenção, isso aqui não é brincadeira não, tá? Vidas são importantes, não é brincadeira. Próxima pergunta. Quando você se sente mais você mesmo? Quando que você se sente mais você mesmo? Quando você está fazendo o quê? Em qual ambiente? Com quais pessoas? Em quais ações? Ah, eu me sinto eu mesmo quando eu estou tocando violão. Ah, eu me sinto eu mesmo quando eu estou... sei lá, na natureza. Eu me sinto eu mesmo quando eu estou cozinhando. Eu me sinto eu mesmo quando eu estou... no ambiente, sei lá, tipo, na escola, eu me sinto eu mesmo quando eu tô com a minha família. Quando é que você se sente mais você mesmo? Que você sente assim, que tu tá conseguindo ser você mesmo? Independente, eu já vi assim, pessoas extremamente tímidas, introspectivas, mas que tinham um amigo e com esse amigo ela era completamente extrovertida. Conseguia ser ela mesma, conseguia se abrir, conseguia ser... Então, veja que se você respondeu a outra pergunta de forma clara, sincera, você já vai perceber as dores, os traumas e por que veio a sua vergonha e o que você tem que tratar. Então, se você se considera uma pessoa introvertida, e isso não tem problema nenhum, uma pessoa com dificuldade de se expressar, mas você consegue fazer isso com uma outra pessoa, então talvez seja só alguma coisa que você precisa tratar mesmo. Talvez você nunca vai ser uma pessoa completamente extrovertida, mas a introspecção não vai mais te atrapalhar, você vai conseguir fazer isso com outras pessoas. Então, quando você se sente mais você, quais são os ambientes? Com quem são as pessoas? Fazendo o quê? Responde aí, fechou? Ó, você pode ir dando pause aqui, vai dando pause, vai respondendo, depois volta, não tem problema, tá? Eu vou falando assim porque eu não quero que o vídeo fique muito longo, as aulas fiquem muito compridas, tá bom? Então, qual seria a próxima pergunta? O que você faz que ninguém nunca te ensinou? Aquilo que é natural para você. Eu sempre gostei de trocar ideia, de conversar com velho, com criança, sempre gostei de animal, sempre gostei de bicho, sempre tive essa sensibilidade, sempre gostei de fazer as coisas para agradar os outros. Desde pequenininho eu saía, pegava uma flor e trazia para minha mãe, e fazia desenho para minha irmã, cuidava do meu irmão menor. Eu sempre tive essa empatia, essa sensibilidade de cuidar, de gostar de cuidar das pessoas. Isso foi natural. Ninguém nunca me ensinou isso. Eu também sempre fui uma pessoa muito artística, muito de desenhar, gostava de desenhar. Ninguém da minha família desenha. Eu gostava de desenhar, gostava de música desde muito pequeno. Então, isso pode ser o quê? Pode ser um talento seu, isso pode ser uma intuição, pode ser uma inclinação. Às vezes você tem aquela inclinação de ser um líder, de estar sempre na liderança, de querer resolver os problemas, de querer organizar. Você tem talvez uma intuição, olhar para uma situação complexa e encontrar uma forma simples e fácil de resolver aquilo. Como eu falei, pode ser um talento musical, pode ser um talento em cozinhar. É importante, tá? A resposta dessa pergunta, ela também vai se linkar com aquilo que você faz e você esconde dos outros, porque muitas vezes você tem um medo de alguma coisa, né? Um medo de alguma coisa, mas você tem um talento e você não exerce o seu talento porque você tem medo. Então a importância de você tratar isso. Eu venço os meus medos, traumas e bloqueios para eu viver o que eu quero viver. Então olha só que legal, hoje eu estou aqui e eu quero ir para cá, mas se eu não resolver isso aqui, eu não vou vir para cá. Esse é o poder do desenvolvimento pessoal, o autoconhecimento. Você faz as perguntas, recebe as respostas, ganha consciência. Onde eu estou, como eu estou e por que eu estou. Para onde eu quero ir? Para cá. Por que eu quero ir para cá? Por causa disso, por causa dos meus valores, dos meus princípios, das minhas vontades, das minhas intuições, talentos e inclinações. Então eu saio da rota do autoconhecimento e entro na rota do desenvolvimento pessoal. Conquistar a vida que eu quero. Então responde aí. O que você faz que ninguém nunca te ensinou? Que é uma coisa natural para você. Conversar, falar, ensinar é muito natural para mim. Eu começo a conversar com alguém, rapidamente eu já tô sabendo da vida da pessoa, tô querendo ensinar, tô querendo ajudar. Isso é muito fácil para mim, tá? Próxima pergunta. Se você perdesse tudo hoje, tudo que você tem, tipo estilo Jó, assim, ó. O que você... Aliás, o que restaria para você? O que restaria de você? Se não tivesse mais, sei lá, o teu adjetivo, né? Eu não sou mais professor, eu não tenho mais casa, eu não tenho mais carro, não tenho mais mulher, não tenho mais filho, não tenho mais nada do que eu gosto. Meu violão, meus livros, não tenho mais nada. O que restaria de mim? O que restaria de você? Essa resposta, ela vai mostrar para nós o quê? Interno. O que você tem dentro de você? O que você faria? Tu desistiria? Tu tiraria a sua vida? Ou você ia recomeçar? Ou você ia se apegar a alguma coisa positiva e começar de novo? Isso também mostra identidade. E identidade é uma coisa muito importante. Tem uma aula na escola que eu ensino o poder do eu sou. Que quando você
coloca na sua identidade alguma coisa, dificilmente você vai conseguir alguma coisa positiva diferente do que você já tem como crença. Ah, se eu tenho que eu sou feio, que eu sou burro, que eu sou incapaz, que eu não consigo. Adianta eu chegar para você e falar, nossa, como você é bonito? Você não reconhece isso, você fala, não, nossa, como você é inteligente. Não, mas eu sou burro, eu não aprendo nada. Falaram pra mim quando eu tinha 4 anos de idade que eu tinha déficit de atenção, eu reprovei 20 vezes na escola. Tá, mas você já aprendeu outras coisas, então não quer dizer que você é burro. Muitas vezes você tem dificuldade em alguma coisa, mas você tem um talento, uma intuição, uma inclinação para outras coisas. Isso não faz de você uma pessoa burra. Dificuldade em uma área não tira facilidade em outra área. É muito, e por isso que eu falei, o processo do autoconhecimento, ele é como se fosse uma peneira, que ele vai peneirando você, e conforme você vai entendendo o que é sujeira e o que é defeito, o que é qualidade, o que é trauma, e você vai se trabalhando nesse processo de se desenvolver, você começa a viver uma vida mais consciente. E a consciência, como eu falei no começo desse vídeo, é o antídoto para a ignorância. E a ignorância é o sofrimento. Então, se você perdesse tudo hoje, o que restaria para você e de você? Restaria você, a sua identidade, quem você é, as suas qualidades, os seus defeitos que você tem que trabalhar, as qualidades que você tem que trabalhar. Então, responda aí essas 5 perguntas, tá? Volte, faça essas perguntas de novo, com muita sinceridade, nunca se depreciando, tá? Nunca dizendo, ah, mas eu não sou bom em nada, ah, mas eu sou burro, nada dá certo pra mim, o que eu vou fazer da minha vida, não sei o quê. Isso aí é o jogo da imaturidade. O jogo dos maduros é, entende, olha pra sua vida, tá? Lucidez, faça as perguntas corretas, responda, olhe as respostas, olhe para onde você está, analise e entre em rota de mudança. Você vai gastar a mesma energia chorando sem fazer ou chorando para fazer. A diferença é o resultado, é o que eu sempre falo. Não faça as coisas por força de vontade. Hora que faltar força tu não faz, hora que faltar vontade você não faz também. A vida tá passando, é melhor você se arrepender de ter feito, de responder essas perguntas aqui, fazer as mudanças necessárias, do que se arrepender de ter passado o tempo, você não ter feito nada, e uma hora tu olhar para sua vida e falar, meu Deus, passou tanto tempo e eu continuo na mesma. Mesmo relacionamento, mesmo emprego, mesma saúde física, às vezes mais ferrado fisicamente, financeiramente e emocionalmente. Eu não quero isso para vocês, tá? Se vocês gostaram da aula de hoje, deixe o comentário de vocês aqui, coloquem aqui também as respostas às perguntas que vocês fizeram, porque outras pessoas, outros irmãos e outras irmãs olham as respostas também, se reconhecem nas respostas de vocês, e ninguém é melhor do que ninguém. A gente tá aqui para se ajudar, a gente tá aqui para evoluir junto. Fica aqui mais uma vez o meu convite, se você quiser ser o meu aluno na escola, na rádio, nós temos aulas ao vivo a cada 15 dias. Toda semana tem aula nova. Eu acabei de gravar os últimos módulos que eu gravei. Eu gravei um módulo sobre emoções básicas, explicando o que é a raiva, o que é a tristeza, o que é o medo, para que existe, para que foi feito, como é que você faz para sentir e expressar isso. Terminei de gravar um módulo agora também sobre a postura física e a importância da postura para você transmitir autoridade e respeito. Então, venha ser meu aluno, eu estou esperando você, tá? Com muita honra, com muito amor, com muito carinho. E é isso, nós nos vemos na próxima aula com muita força, muita sensibilidade, redenção e legado.